Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma placa-mãe que é do cliente Marcelo. Eu até já gravei um vídeo do PC Gamer do cliente Marcelo, está aqui no canal para quem quiser conferir. E o motivo pelo qual ele está trocando a placa-mãe foi o motivo que eu expliquei no vídeo parcialmente. A placa-mãe da ASUS B450 junto com a RTX 3070 não estavam casando ali, está ocorrendo algum problema de compatibilidade, provavelmente de BIOS, mas eu atualizei a BIOS da placa-mãe, não resolveu, a gente mandou a placa de vídeo para um técnico, porque tudo indicava que era a placa de vídeo, mas acabou que fazendo outros testes, a gente percebeu que a placa de vídeo só não funciona nessa placa-mãe específica que o cliente possui. Então, como ele já está de olho em um futuro upgrade para um Ryzen 9, ele preferiu já fazer o upgrade da placa-mãe para resolver esse problema e poder usar a 3070 que ele também adquiriu pelo AliExpress. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo todas as características dessa placa-mãe para que vocês possam conferir uma das melhores placas-mãe do chipset X570. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Agora a gente vai abrir a caixa aqui da placa-mãe. Eu não cheguei a abrir ela, eu vou abrir agora para mostrar para vocês e vamos ver como ela chegou da China, né? Ó, veio aparentemente na caixa original dela, então é bem interessante isso. Talvez tenha vindo com todos os acessórios originais também, espero que sim. E vamos para a caixa principal da MSI. Vamos ver. Veio o pack dos cabos SATA, né? Veio a anteninha de captação Wi-Fi. Deixa eu tirar a placa aqui para ver se tem mais alguma coisa. Só veio a outra antena padrão, vir duas, e vamos tirar a placa-mãe do plástico antistático dela aqui. Essa placa-mãe, ela é toda robusta, pessoal. Ela é muito pesada, principalmente devido ao dissipador parrudíssimo de VRM que ela tem aqui. Para quem ainda não é familiarizado, o dissipador do VRM é essa parte aqui de alumínio. Ela serve para dissipar de forma passiva o calor para os chips que controlam o tanto de energia que o processador vai receber, para não superaquecer eles, né? Vocês podem ver que é uma placa-mãe bem parruda, né? Ela tem aí muitos detalhes, ela tem muitas conexões, então é bem interessante mesmo. Só uma pena, né, pessoal, que a gente sabe que isso pode acontecer. Ó, veio um pouco amassado, mas pelo menos é só o espelho da placa-mãe, e não é tão importante. Aí dá para consertar com um alicatezinho, já deixa tudo reto, porque a placa-mãe em si, ela está intacta, ainda bem. Visualmente ela não apresenta nenhum problema nesse sentido. Agora a gente vai falar do porquê que essa placa se torna interessante, visto que existem diversas placas com o chipset X570 no mercado, né? Até porque esse chipset ele é bem antigo, né? Ele foi criado para as primeiras versões do Ryzen que a AMD lançou, e ele se mostrou ser muito competente com o passar do tempo, porque mesmo ele tendo sido criado para as primeiras gerações do AMD Ryzen, ele serve para a quinta geração Ryzen, que seria os Ryzen 5000, onde você consegue colocar um Ryzen 7 ou um Ryzen 9 sem problema nenhum. E agora vamos para as configurações, né? Essa placa-mãe, ela possui ao todo 7 portas USB tipo A, sendo elas 3.2, e uma conexão para que você possa atualizar a BIOS da placa-mãe sem a necessidade de ter um processador. Então, ela tem aí o BIOS Flashback, né, como a gente conhece popularmente. Ela possui uma porta LAN que suporta até 2.5 gigabit. Para a realidade brasileira, isso já é mais do que suficiente. Ela também possui uma conexão USB tipo C, Wi-Fi 6 e Bluetooth já na placa-mãe, sem necessidade de um adaptador externo, e também uma conexão HDMI que, de acordo com a fabricante, suporta resolução até 4K 60 Hz, e 6 conexões PWM para colocar a alimentação dos fãs. Dessas 6, 2 serve uma para o processador e outra, no caso de você ter o water cooler, você usa
para alimentar a bomba. Ela também acompanha 6 portas SATA 3 e 2 entradas M.2 que já possuem o dissipador da própria placa-mãe. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente encontra SSDs M.2 com um bom preço no mercado, mas que não vem com dissipador. Então, conforme as peças que você tem no computador, pode ser que esse SSD comece a esquentar demais e pode acarretar alguns problemas aí durante o uso. Então, vir o dissipador nos 2 slots M.2 já é aí uma grande vantagem para quem vai utilizar essa placa. E as 6 portas SATA 3 vão servir para quem gosta de ter bastante memória no computador, ou por gosto ou por necessidade mesmo. Só para vocês terem um exemplo prático, a última montagem que eu postei lá no meu Instagram, o cliente possui essa mesma placa e na última manutenção que eu fiz no PC dele, ele resolveu adquirir 3 SSDs de 8 teras cada, modelo SATA 3, onde ele já possuía um SSD M.2 de 2 tera e ele também adicionou mais um SSD M.2 de 2 terabytes. Ele acaba precisando para o tipo de trabalho que ele executa, mas para vocês verem aí as possibilidades que vocês podem ter com um chipset que suporta muitas portas de armazenamento. Então, nesse quesito, essa placa-mãe também é show. Um recurso muito bacana que essa placa-mãe também possui é o reforço no slot PCI Express X16, que é aonde vai a placa de vídeo. Esse suporte ele é muito bem-vindo atualmente com as placas de vídeo que a gente está vendo serem lançadas aí no mercado, cada vez maiores devido o chip dos processadores estarem esquentando cada vez mais. Então, quando a placa-mãe possui o reforço de alumínio no slot PCI X16, acaba sendo um apoio para evitar que a placa ela venha empenar ao longo dos anos. Então é mais um recurso muito interessante que essa placa possui. Ela também possui 2 conexões RGB, uma de 5 watts e uma de 12 watts, que é padrão aí na maioria das placas-mãe de hoje em dia. Os únicos pontos negativos que essa placa-mãe possui, na minha opinião, é o fato dela só vir com 8 mais 4 pinos, ao invés de vir 8 mais 8, que aí ela daria suporte total para um Ryzen 9 da vida. E também as presilhas dela são muito maleáveis, então no caso de memória RAM é sempre interessante que ela esteja muito bem presa ao slot, e isso se torna mais possível quando as presilhas são mais rígidas, né? Quando você aperta e quando você solta. Então, nesse sentido, eu espero que ela consiga agarrar bem os pentes de memória que vão ser instalados nela. Mas tirando esses fatores, é uma placa-mãe muito bacana. E eu quase ia me esquecendo do conector para quem tem gabinete com USB-C. Essa placa-mãe também possui, além dos conectores padrão de USB 2.0 e 3.0. Então, como vocês podem ver, é uma placa-mãe que possui praticamente todos os recursos que uma boa placa-mãe precisa ter para atender qualquer tipo de demanda que você possa ter, e é uma placa que garante um longo uso, tanto de upgrade de processador quanto de recursos que ela possui, que garantem a longevidade sem a necessidade de uma troca repentina por qualquer upgrade que você faça no seu setup. No vídeo de hoje eu quis mostrar para vocês a aquisição do cliente Marcelo, ele que preferiu já fazer essa troca devido ao problema que está ocorrendo entre a placa-mãe e a placa de vídeo dele, e eu acredito que foi um dos melhores negócios que ele poderia fazer, porque essa placa-mãe possui todos os recursos que uma boa placa-mãe deveria possuir, pensando nas diversas necessidades que o consumidor possui no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like, deixar a sua inscrição, deixar o seu comentário para que eu possa saber o tipo de conteúdo que eu trago aqui para vocês. E se você é de São Paulo ou região, eu presto serviço de montagem a domicílio. Pode me chamar no WhatsApp, a gente vai trocar aquela ideia para eu entender o seu caso e poder te auxiliar. Os meus contatos vão estar no comentário fixado e no Instagram. E por esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau, tchau!